Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, comigo, Mariana Fante. Hoje vamos falar sobre direito de trânsito. Para quem não sabe, a OAB de São Bernardo do Campo tem uma comissão especializada nesta área e estou hoje aqui com o presidente, Rodrigo, da Comissão de Direito de Trânsito da OAB de São Bernardo do Campo. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, muito obrigado pela confiança e vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo sobre trânsito. É isso aí. Rodrigo, quando a gente fala de direito de trânsito, poucas pessoas sabem que existe uma comissão dentro da OAB especialista nisso, realizando ações, né? Inclusive voltadas para advogados que atuam nessa área especificamente. As pessoas costumam achar que isso tem mais a ver com autoescolas ou despachantes ou, né, áreas mais dessa natureza. Como funciona quando os advogados hoje São Bernardo do Campo têm atuando nessa área, que inclusive é uma das suas especialidades? Nessa área São Bernardo ainda tem poucos advogados atuando, né? É uma área muito ampla e que muitas vezes ela faz conjunto com outras áreas, né? A área de trânsito ela não fala somente de autoescola, mas questões de suspensão de CNH, acidentes de trânsito principalmente, e também outras áreas conjuntas, como no trabalhista, direito do motoboy, direito do caminhoneiro, entre outras questões. Então é uma área muito ampla, né, e que tem muito espaço e muito trabalho a se fazer. Hoje, qual é a maior parte da demanda que chega para vocês? A demanda que chega geralmente é o conjunto com o trabalhista, né, que seria os motoboys, né, e também acidente de trânsito e cassação e suspensão, bafômetro, todas essas questões. Qual essa regulamentação que a gente está tendo, né, ao longo das cidades aí do estado de São Paulo por conta da questão dos entrega, né, ou de levar pessoas aí em moto, né, por aplicativos, mototáxi, por exemplo, né? Aqui na região do ABC é permitido esse tipo de viagem, esse tipo de trabalho por parte de alguns motoboys. Isso tem gerado muito problema também? Problema de que natureza? Na verdade, ainda está em discussão, né, esse projeto dos mototáxis e todas as questões, porque o que tem discutido é o risco que isso tem trazido, né? Porém, por outro lado, nós temos pessoas que necessitam trabalhar, sustentar a sua família, né? E a maior preocupação disso é qual é o risco disso, quais são as proteções que vão ter. Então, é a maior preocupação e, lógico, os acidentes que isso causa é o que tem preocupado mais e o que tem trazido mais demandas. E dentro da OAB de São Bernardo especificamente, quais são as ações voltadas para essa área do direito? A gente sabe que a OAB, cada subseção, né, ou seja, cada município tem uma série de comissões de temas diversos e o direito do transporte, né, é um deles. Sim, a nossa comissão, a nossa OAB de São Bernardo. Quero até deixar um abraço aqui para a diretoria, Dr. Bertanha, presidente, um abraço, muito obrigado pela confiança. Nós estamos em quase 80 comissões temáticas, né, dentre elas a Comissão de Direito de Trânsito, aqui estou presidente, né, e que tem feito um trabalho bem bacana lá na OAB de São Bernardo, voltado à conscientização do trânsito, os cuidados que devem ser do trânsito, e é importante eu ressaltar que nem tanto só para advogados, mas para toda a população, né, nós fazemos um trabalho bem abrangente para que todos sejam informados sobre o direito de trânsito, a conscientização do trânsito, e a OAB tem feito um excelente trabalho nessa questão. Geralmente, quais são esses cursos realizados? Qual a periodicidade? Quem costuma frequentar? Isso, geralmente os advogados até então, por ser casa do advogado, né, mas sempre ressaltamos que lá é a casa do advogado, mas também casa da cidadania, que é aberto para qualquer pessoa que queira participar, queira aprender. E nós temos diversos cursos na OAB de São Bernardo, cursos voltados à prática do advogado, quanto a recursos de multa, quanto a prática trabalhista mesmo, voltado a caminhoneiro e motoboy. E temos também projetos voltados à população, né, que nós panfletamos, informamos, convidamos a vir à casa do advogado para que eles aprendam mais sobre o trânsito. Então, nós temos investido bastante nessa questão para trazer a população e os advogados para essa área. E como tem sido a receptividade? Tem sido bacana, né? Tem sido bem legal, aliás, de ser uma área nova, com poucos profissionais na área. As pessoas têm recebido muito bem,
né? E eu acho isso muito importante. A população, a comunidade tem participado, tem estado junto, tem apoiado. Então, é sinal que o trabalho tem sido feito com um ótimo resultado. Isso é importante. E geralmente, sempre que você procura, né, buscar aí trazer cursos dessa natureza para a OAB, você sempre, quais são os tipos? Primeiro fala pra gente quanto tempo, né, a OAB de São Bernardo tem essa comissão, há quanto tempo você preside essa comissão e quais tipos de programas, quais tipos de eventos, de palestras, quais são os temas assim que você fala, não, esses têm muita aceitação, esse pessoal vem mesmo, quer ouvir, quer debater, tem polêmica, que trânsito é um tema polêmico, né? Sim, agora é minha segunda gestão na Comissão de Direito de Trânsito. Então, com a eleição que nós tivemos o ano passado, fui nomeado presidente, mas é a minha segunda gestão. E não houve na OAB de São Bernardo outra gestão de direito de trânsito. Então, essa é a primeira comissão que é formada de direito de trânsito. E um tema que eu acho sempre interessante é voltado às pessoas autistas, por exemplo, porque nós fazemos uma junção junto com a comissão de deficiência, de autismo e neurodiversidade, e que lá eles querem saber, a população quer saber como que um autista pode comprar um carro com desconto mais barato ou tirar uma CNH. Então, esses assuntos, por estarem em alta, por ter uma necessidade maior, as pessoas têm pedido e têm se importado mais em saber mais dessa área e especificamente desse assunto. E vocês aceitam sugestões também de temas? Claro, sempre aberto para temas, sugestões, a comissão ela é bem aberta para isso. Agora, quando a gente fala em direito de trânsito, a gente sabe, né, o trânsito cada vez mais tem crescido em todas as cidades, tem gerado mais demandas, tem gerado também mais problemas, mais acidentes. Infelizmente, tudo isso faz com que seja um tema que está todo dia aí no debate, né, tá todo dia na mídia sendo falado a respeito. Como é a OAB de São Bernardo dar luz, então, a essa temática? Outras OABs da região também têm comissões sobre esse mesmo tema? Vocês têm sido pioneira? Sim. Agora está uma abrangência bem maior, né, das comissões nas OABs, né, inclusive no ABC. E temos também a Comissão de Direito de Trânsito na OAB São Paulo, né, que ela também iniciou junto com a gente lá. E tem uma receptividade muito grande agora entre os advogados, porque, como você mesma disse, todo mundo dirige, todo mundo tem CNH, todo mundo tem problema e as demandas começaram a aparecer. Então, para o advogado de trânsito, o cotidiano, é normal você ter acidentes de trânsito, é normal você ter as suspensões de CNH, correções de CNH. Então, o nosso trabalho agora está em alta, graças a Deus por isso. E os advogados têm recebido muito bem essa nova área que tem nos aproximado a nós. E vocês dão vocês dão orientações gratuitas também, Sim. Por exemplo, para a população? Eu perdi minha CNH, né? Minha CNH foi cassada. Ou não, tive um problema de acidente de trânsito. Vocês atuam gratuitamente? Isso, nós atuamos em casos gratuitamente e em casos nós temos que cobrar, né? Porque nós temos a tabela da OAB e, querendo ou não, dependendo da situação, análise de documento ou dependendo dos fatos, nós precisamos ter uma análise mais minuciosa. E a própria OAB, ela tem a sua tabela da OAB que nós temos que seguir. Então, dependendo do caso, nós conseguimos as orientações gratuitas, inclusive tem a comissão lá de assistência jurídica lá na OAB que atende e dá orientações gratuitamente. Porém, dependendo do caso, da análise, da situação, da profundidade do caso, nós temos que cobrar a consultoria como a própria tabela da OAB determina. Em quais casos o atendimento é gratuito? No caso das pessoas hipossuficientes, das pessoas que fazem o cadastro da assistência jurídica lá da OAB, nós conseguimos dar a assistência a essa pessoa gratuitamente. Quais são os critérios para entrar nesse cadastro? A própria comissão de assistência jurídica ela faz uma avaliação, condições financeiras, rendimento, quais são os bens que a pessoa tem, etc., como se fosse o mesmo quesito da Defensoria Pública. Tem um limite de salários mínimos, por exemplo? Praticamente isso. Então analisa qual que é a situação financeira da pessoa, se ela tem condições de pagar um advogado particular ou se ela pode receber essa assistência gratuita.
E tem um limite de assistências gratuitas que a OAB pode dar por mês, por exemplo, digamos assim? Não tem, mas eles têm um agendamento diário. Eles fazem um atendimento toda quinta-feira lá na OAB de São Bernardo, porém eles têm um número de senhas. Então, por isso eu digo que se alguém estiver me ouvindo quiser ir lá, vai ter que chegar bem cedo por causa das senhas que tem lá e as senhas são limitadas. Mas a OAB está com a porta aberta para dar assistência para qualquer pessoa que necessitar. Voltando a falar, o trânsito, acho que cada vez mais agora, pelo menos recentemente, tem trazido debates profundos, né? Ou cada vez mais agora com essa questão, por exemplo, da CNH, né? De ter ou não necessidade de fazer o curso, né? Enfim, são temáticas que provocam cada vez mais dúvidas, imagino, inclusive entre os próprios advogados, sim, né? E aí, isso tudo, vocês sempre procuram colocar também esses temas que estão, digamos, em mais evidência, que estão mais na mídia, para poder esclarecer esses advogados? Como que é a procura dos advogados também, né, de outras áreas, de áreas afins, por esse tema? É uma procura muito alta, principalmente num assunto que está também em alta, né? E nós procuramos sempre fazer gravações, vídeos, cursos, para atualizar os advogados que atuam na área e até os outros que não atuam na área, para que eles sejam procurados por seus clientes e saibam como informar conforme a lei e conforme o que está acontecendo, né? Então nós procuramos de todas as formas manter todos os nossos ouvintes, nossos colegas advogados informados sobre todos os fatos. Então sempre nós temos meios para atualizar esses advogados. Você diria que grande parte da população ainda tem um baixo conhecimento sobre a legislação de trânsito? Sim, eu acredito que sim. Nós vemos pelo nosso dia a dia, pelos acontecidos, pelo excesso de acidente, e que geralmente os acidentes são por total imprudência e às vezes negligência. Então eu acredito que precisa-se mais, uma dedicação a mais para quem está exercendo a direção e para quem tem o poder na mão de ensinar, de propagar o assunto. Então eu acredito que tem muito a se melhorar. É mais falta de prudência, né? Ou seja, no caso imprudência, como você disse, ou mais falta de conhecimento realmente sobre a legislação? Eu acredito que as duas coisas estão andando juntas, né? Eu acredito que se você tiver o conhecimento, a chance de você ser imprudente, ela diminui. Então, acho que deveria ter um investimento melhor no conhecimento para tentar se diminuir a imprudência. E aí vai também, né, de encontro o objetivo dessa comissão, que é levar esse conhecimento. Sim. Então, esse trabalho está sendo feito e a gente quer, cada hora, engajar mais, impulsionar mais o conhecimento acerca do trânsito para abranger mais pessoas. Dentro dessa temática, né, o que você acha mais difícil de lidar? Quais casos? É o caso de imprudência no trânsito? É o caso de quem perde a CNH? É o caso de quem cometeu algum acidente por uso de algum entorpecente ou de bebida alcoólica? Quais são os casos assim, que acabam dando mais trabalho, digamos assim, para os advogados? Para mim, eu acho que o mais difícil é quando se tem um acidente de trânsito, né, principalmente com óbito, né? Eu acho que é preocupante, né, porque você tem uma família que agora perdeu um ente querido, e muitas vezes por imprudência ou por negligência mesmo de uma outra parte que ingeriu bebida alcoólica ou usou algum tipo de droga, e agora essa família perdeu esse ente que nunca mais vai voltar, né? Eu acho que é a parte mais difícil, que o nosso emocional ele tem que estar muito preparado também para lidar com essa situação, porque é uma situação que causa realmente uma grande tristeza, né? Não, acredito que não só no advogado, mas em todos, né? Dependendo da repercussão que isso toma e que geralmente toma, eu acho que todos ficam sensibilizados, né, pela situação. Rodrigo, você deixaria algum recado, né, para quem nos acompanha, seja para conhecer os trabalhos da Comissão de de Trânsito, aí da OAB de São Bernardo do Campo, ou para enviar sugestões? Claro, eu quero já aproveitar o ensejo e convidar as pessoas para acompanhar lá o Instagram da OAB, né, oab.sbc, e também seguir lá o meu Instagram. Vou fazer minha propaganda, não sei se eu posso, mas eu vou fazer, né, rodrigocerqueira.adv, e sempre colocamos lá assuntos sobre trânsito, assuntos que vai atualizar as pessoas, e justamente também no Instagram da OAB,
né? Então, estão todos convidados a participar, fazemos as nossas divulgações nas redes sociais sobre eventos, sobre cursos, e estão todos convidados, quer seja advogado, quer seja munícipe, a porta está aberta. Vamos lá, Rodrigo, quem quiser, porventura, saber, entrar em contato, né, com a OAB de São Bernardo do Campo, buscar até mesmo algum atendimento, gostaria que você passasse para a gente o endereço. O endereço fica na rua 23 de maio, 215, em São Bernardo do Campo. Para ficar mais fácil, atrás do Polo Esportivo, em São Bernardo do Campo. Quem quiser, o funcionamento das 8 às 18 horas pode estar indo até a OAB para se informar de qualquer atividade, curso ou algum evento que tenha interesse. Maravilha, agora ficou muito fácil aí atrás do Poliesportivo de São Bernardo do Campo, é um dos pontos turísticos aí dos principais marcos, né, da cidade de São Bernardo do Campo. Rodrigo, já que a gente está falando de trânsito, tem duas coisas importantes que a gente geralmente associa, né, a sociedade no geral acaba associando, que são essas campanhas de conscientização, né? E aí tem o Maio Amarelo e tem o mês de novembro também, que é celebrado esse mês de conscientização do trânsito. E claro que a OAB e a Comissão de Trânsito também realizam atividades nesses dois meses em específico, além de todo o ano, claro, porque a comissão trabalha ininterruptamente ao longo do ano. Mas no Maio Amarelo, falando sobre esse ponto primeiramente, geralmente quais ações são realizadas pela OAB? Geralmente nós fazemos palestras de conscientização, usamos também a Câmara Municipal de São Bernardo para fazer palestras para que a população possa se aproximar do assunto do trânsito, né? E que o foco em si é conscientizar a todos sobre os cuidados e a prudência no trânsito. Então, é por isso que foi criado o Maio Amarelo, para se conscientizar sobre a gravidade dos acidentes de trânsito e tentar vedar, diminuir essa situação. E essas ações, essas conscientizações, elas acontecem novamente, muitas vezes se repetem também no mês, né, de conscientização do trânsito, que é o mês de novembro. Isso. E aí a OAB, claro, mais uma vez vem com uma ação, mas você percebe realmente um aumento das pessoas em procurar, em buscar informações, em se conscientizar? Sim, as pessoas têm buscado a OAB, as pessoas têm procurado a comissão, né, com a intenção de aprender, de crescer, de desenvolver aí o intelecto acerca do trânsito. Só ressaltando que novembro é a Semana do Trânsito, que nós utilizamos também para conscientização para os motoristas e para as pessoas que conduzem veículos, quer seja de qualquer porte, pode ser motocicleta, pode ser carro, pode ser caminhão. Então nós utilizamos essas datas específicas para a conscientização. Porém, o ano inteiro nós estamos trabalhando aí para ajudar essas pessoas na direção do trânsito, que é caótico, né? Até porque é uma categoria muito ampla, né? Veja bem, você falou agora, quando a gente fala de trânsito, a gente tem que falar desde o ciclista, desde o pedestre, né, que vem antes do ciclista, Isso. Ciclista, o motociclista, não é mesmo? O motorista, aí tem o caminhoneiro, hoje tem os motoristas de aplicativos, tem os motoristas, também os motociclistas por aplicativo. Uhum. Quer dizer, e as categorias vão se ampliando, né, Rodrigo? Vão se ampliando e tem que ser aumentado o cuidado, né? Porque o que nós separamos também no direito de trânsito são aqueles que são os mais frágeis, e esses mais frágeis também necessitam de cuidado. É muito grande a porcentagem de acidentes e de óbito de pedestres, né? São as pessoas que são mais frágeis nessa relação entre carro e o ser humano, né? Então, o Maio Amarelo e o Novembro a gente usa para conscientizar não só os que estão motorizados, mas também os pedestres, que têm muita importância para nós. Quem são as principais vítimas? Agora me bateu uma curiosidade. São os pedestres ou são os ciclistas? Quem ganha? Os pedestres. Os pedestres ganham dos ciclistas. Tem um índice muito alto de óbito com ciclista, acidentes com ciclista, mas os pedestres, eles estão totalmente lá na frente aí na porcentagem de acidentes. Alguns anos atrás, a gente falava muito sobre a conscientização e a necessidade do uso de cinto de segurança. Depois foi falado muito, né, e as campanhas ficaram muito em cima da questão de se beber não dirija, né, isso, claro, acontece ainda até hoje, mas parece que as pessoas
O uso do cinto de segurança, acredito que já acabou virando um pouco senso comum. Hoje em dia não se encontra mais tantas pessoas dirigindo sem cinto de segurança. Qual é a bola da vez? Né? É o celular? É o dirigir falando no celular? É o dirigir ainda alcoolizado? Qual é o grande problema? Eu acho que as duas questões ainda elas estão um pouco equiparadas. E já existe um trabalho muito contundente sobre o álcool e a direção, né? Só que agora, com a modernidade, o celular ele tem tomado uma grande proporção. E que na maioria das causas dos acidentes tem sido por conta do celular. Então eu acredito que precisa-se de um trabalho ainda maior nessas questões, mas existe muita fiscalização quanto à bebida e direção, e eu acho que o trabalho tem sido feito e tem sido um trabalho excelente nessa questão. Eu acho que sim. Mas ainda as duas questões elas estão equiparadas e precisa de uma grande melhora, né, podemos dizer assim, nessa questão, e uma fiscalização maior na questão do celular, que também é um perigo no volante. Sem dúvida. Muito bem, Rodrigo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no Câmara Podcast São Bernardo do Campo mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado pela confiança, sigo à disposição para o que precisar e desejo sucesso para você. Muito obrigada. Episódio de hoje falando sobre a atuação da Comissão da OAB de São Bernardo do Campo nessa nova temática que tem cada dia mais gerado polêmicas, que é o direito de trânsito. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Até o próximo podcast. Obrigada.